Sejam todos muito bem-vindos ao Conversas Terapêuticas. Aqui no nosso canal a gente tem histórias de superação, tem um pouco de informação de saúde mental e tem também convidados especiais para falar com a gente sobre temas da saúde, que eu acho que esse é um dos temas que vai dar mais engajamento, porque acho que a gente desaprendeu a dormir, né? Estou aqui com o Dr. Gleice, especialista do sono, e a gente vai conversar com ele sobre esse probleminha que a gente está enfrentando enquanto sociedade. Seja muito bem-vindo, Dr. Gleice. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou muito honrada com a sua presença. Eu que agradeço, Roberta. Assim, não dá para negar um convite para falar de sono, né? Uma vez que é um problema muito frequente, né? Uma queixa de muita gente, que é como você falou, né? A gente começou a entender que as pessoas desaprenderam a dormir, e eu acho que mais do que isso, né? Começaram a invadir os horários de sono como se ele não fosse uma necessidade biológica imperativa, né? Fundamental, né? Então, falar de sono sempre é bom, porque coloca o sono no lugar dele, que é um lugar de destaque para a promoção de saúde de uma forma global, né? Saúde mental, né? Saúde física, porque é um grande equilíbrio que ele acaba proporcionando. Quando fala em sono, a gente tem inúmeras perguntas. Eu acho que você vai ter que ter a gentileza de aceitar mais convites para falar sobre, porque eu acho que talvez um episódio só vai ser pouco. A gente tem uma hora aí para falar sobre muita coisa. Eu acho que a gente realmente desaprendeu a dormir, e é uma coisa muito louca da gente pensar, porque se a gente sente fome, a gente vai lá e come. É uma coisa biológica. A gente sente sede, a gente vai lá e bebe água. Sim. E como é que a gente sente sono ultimamente e não consegue dormir? Ou até nem sente sono, né, também. Exatamente. Tem pessoas que não sentem. O que a gente percebe é que realmente o sono como necessidade biológica inegociável perdeu o seu espaço, né? Então a gente realmente está escolhendo fazer outras coisas ao invés de dormir. Existem diversos estudos mostrando o que está acontecendo, né? Ou pelo menos tentando elencar algumas possibilidades para que realmente o sono perca o seu poder de destaque, né, e de promoção de saúde que ele ocupa, que ele tem. Mas eu acho que é muito da sociedade moderna, dessa vida atribulada, cheia de necessidades não essenciais, que fazem com que a gente coloque o sono sempre como um horário perdido. Eu ouço muito isso, Roberta, assim, impressionante como eu ouço das pessoas. Eu odeio dormir, eu odeio esse tempo que eu perco. Então, eu percebo essa fala, né? Eu ouço isso até no consultório, no Instagram, eu ouço muito, na rede social de uma forma geral, eu ouço muito. Você não acha que dormir é perda de tempo? Eu falo, caramba, como assim? Porque a gente entende que o sono indiscutivelmente, quando a gente fala principalmente de medicina do estilo de vida, né? E como a gente tem que se preocupar com a promoção de saúde global, que ele indiscutivelmente ocupa o alicerce dessa pirâmide de saúde, né? Então, se a gente tivesse que elencar o sono como sendo um fator muito importante para promoção e manutenção de saúde, a gente encara esse como a base da pirâmide, sendo o sono, em seguida a alimentação, a atividade física, conexões sociais, né, transcendência, né, a prática da religiosidade, da espiritualidade. Também o cuidado que a gente tem com a lida com os tóxicos, né, o que a gente usa, o álcool, o cigarro, e também o gerenciamento do estresse. Se a gente tem esse modelo de pirâmide com a base dele, que é o sono, reconhecida, a gente tem uma vida muito melhor, né? Então, o sono, assim como os outros pilares de saúde, as outras habilidades em saúde que a gente precisa desenvolver, ela precisa ser hipertrofiada, né? Ela precisa ser tratada, treinada, engajada, estimulada, ensinada, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer, e é isso que eu te parabenizo por trazer esse assunto, né, e por ter esse podcast que é tão poderoso com relação à troca e experiências de histórias das pessoas, que faz com que a gente ouça a história e modele aquilo, né, e aprenda com a experiência do outro, que já viveu daquilo que eu estou vivendo, e eu me conecto com isso, porque indiscutivelmente o sono é a habilidade em saúde que hoje maior impacto sofre com a vida moderna. E tem tudo a ver, assim, com saúde mental, principalmente, porque a saúde física, primeiro ela depende, eu acho, da mental, né, da espiritual, para depois manifestar do corpo no corpo físico. Que as pessoas, às vezes, falam para mim, assim, quando eu estava na prática clínica, né, falava assim, não, eu já tratei a ansiedade, já estou bem. Só não estou conseguindo dormir muito bem, não, mas
eu já estou acostumada. Como assim já está acostumada? E como assim não dormir bem ficou normal? Como as pessoas não encaram isso como um pilar importante da saúde. Mais comum. Não estou dormindo bem, mas eu estou acostumada já, é isso mesmo, e bola para frente. E não entende que a sua saúde mental e física depende do sono. Se você não dorme bem, tem alguma coisa errada aí. Vamos olhar o que você está fazendo, que pode ser modificado. No livro, aqui no Super Sono, eu falo exatamente disso, que a saúde mental de um povo está diretamente relacionado ao sono dessa população, né, dessa comunidade. A gente já reconhece que a ansiedade precede, né, acaba né, os problemas da ansiedade de uma forma geral vão preceder distúrbios do sono, né, questões com sono, e acabam sucedendo depressão, ou seja, a chance de ter mais distúrbios do sono, mais questões com sono no ansioso é muito comum, mas também aqueles que têm problemas, né, de ansiedade têm mais distúrbios do sono, então esse tem uma relação bidirecional, né? A ansiedade gera problemas com o sono e o sono ruim gera ansiedade e da mesma forma a depressão. Então os dois maiores problemas na saúde mental que a gente enfrenta hoje, sem contar o transtorno de estresse pós-traumático, né, as outras questões de saúde mental um pouco menos comuns, mas ansiedade e depressão, que lideram as queixas de saúde mental, principalmente no pós-pandemia, tem uma relação direta e bidirecional. Ou seja, se eu tenho insônia, eu tenho mais chance de evoluir com depressão, e se eu tenho ansiedade, eu tenho mais insônia, ou seja, vira um círculo vicioso que é difícil interromper, né? E se retroalimenta o tempo todo. Quanto pior o meu sono, mais ansiedade, mais depressão. Aí a gente entra naquela, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Isso. Foi o distúrbio do sono ou a ansiedade? A ansiedade ou o sono? E uma coisa super interessante que eu acho importante a gente falar um pouco sobre isso também, é a questão de que o sono, frequentemente, ele é sintoma, né? Poucas vezes ele vai ser considerado, de fato, uma patologia. Sim. E quando é que a gente separa, quando é que a gente sabe que é realmente uma patologia, eu preciso tratar a insônia, quando é um sintoma e eu preciso ver o que está por trás? Isso é muito importante, a gente antes se preocupava mais com isso, porque a insônia especificamente é uma questão do sono, que pode ser um sintoma clínico, né? Eu estou tendo insônia, né? Eu estou tendo dificuldade para dormir, ou para iniciar o sono, ou para manter o sono, ou tenho tido despertares mais precoces, né? Tenho acordado às 4 da manhã e não consigo voltar a dormir. Mas seja o modelo de insônia, né? Seja o tipo de insônia que você está tendo, inicial, de meio de noite ou de fim de noite, primeiro a gente precisa entender a duração dela, né? Então, quanto tempo que eu tenho sofrido com queixas de insônia? A insônia, pelo menos que dura mais do que 2 meses principalmente, né? Então de 30 a 60 dias, se ela se perpetua, ela geralmente já se configura como uma síndrome da insônia. Porque a síndrome da insônia, e a gente entendendo a síndrome como sendo um conjunto de sinais e sintomas relacionados àquela causa, aí a gente vai ver impacto na vida, na qualidade de vida do indivíduo. Então ele deixa de ser um sintoma, em que eu só estou tendo dificuldade para iniciar o sono, mas de certa forma no dia seguinte eu acordo bem, eu tenho minha atividade no trabalho normal, a minha atividade, né, no aprendizado normal, isso não tem impacto sobre a minha vida. Agora, quando isso se torna uma síndrome clínica, em que eu tenho sonolência diurna, cansaço, irritabilidade, alterações de humor, né, mais dificuldade mesmo relacional, inclusive, porque você fica diferente quando você não dorme. Aí você tem a síndrome clínica da insônia, e isso gera muito impacto na sua vida, na sua qualidade de vida, né, de uma forma geral, e também impacto clínico, né? A gente já sabe que a insônia tem uma relação direta com mais risco de doenças relacionadas a condições cardiometabólicas. Então, quem dorme mal, quem dorme pouco e dorme pior, vai ter mais hipertensão, vai ter mais diabetes, vai ter mais ganho de peso, né, e obesidade. Então, aí a gente já vira o que a gente vai chamar dessa síndrome clínica da insônia, e que é muito comum. A gente entende, tem um estudo, uma pesquisa do Ibope feita agora, né, no meio para o fim da pandemia, 2020, se não me engano, essa pesquisa Ibope, e que mostrou que 63% dos brasileiros dormem mal. Isso é uma loucura, né? Então, não é à toa que a gente acaba liderando como sendo o país de mais ansiosos no mundo.
porque talvez o nosso estilo de vida não esteja tão compatível com aquilo que acaba sendo protetor de saúde mental e também do próprio sono, né? Então, entender essa dinâmica da insônia, especificamente, que é uma doença muito prevalente, eu acho que é fundamental. O recorte que eu trabalho, né, que são pessoas com transtorno de ansiedade e depressão, é a insônia, os distúrbios do sono, porque a gente fala muito da insônia, mas tem também a hipersonia, né, em alguns casos. Então, os distúrbios do sono está presente em 100% dos casos. Muito. E aí, quando você fala assim de 63%, eu penso, nossa, pra mim parece muito pouco. Porque eu tô vendo isso o tempo todo. É só uma pesquisa rápida, assim, que a gente faz com as pessoas que a gente conhece, da família. Quem dorme bem? Você vai ver que o número de pessoas que não dormem bem é muito alto. E as pessoas, o que eu acho mais perigoso é porque as pessoas não percebem do impacto, porque são impactos às vezes silenciosos. Ela não percebe que ela está faltando concentração, ela não percebe que ela está irritadiça, ela não percebe que ela está sentindo um cansaço ali, que se ela tivesse dormido bem ela não sentiria. Perfeito. E vai achando que tá tudo bem, né? Vai seguir na vida. E eu acho que pior do que isso, Roberta, assim, eu acho que o que as pessoas começam a procurar, uma vez que elas começam a se sentir cansadas, sonolentas, desanimadas, é justamente a busca imediata por pílulas mágicas. E o que a gente está vendo muito é exatamente um número maior, cada vez mais crescente, de profissionais de saúde que vendem fórmulas mágicas, vendem soroterapia, vendem medicações que são aplicadas muitas vezes, né, endovenosas no próprio consultório, na própria clínica, ou mesmo medicações que custam R$5.000 um frasco de um manipulado. Nada contra o manipulado, mas tudo contra aquilo que é artificial e que não gera valor para o indivíduo em termos de construção da sua autonomia. Uma medicação não gera construção de autonomia para quase ninguém, exceto numa condição aguda de saúde. Uma condição crônica de saúde precisa da abordagem de informação, motivação e estratégia para que você engaje com aquilo e modifique aquilo que precisa ser modificado. E isso não vai acontecer, talvez na maioria das condições crônicas de saúde. É claro que no diabetes descontrolado, descompensado, eu preciso usar insulina, eu preciso usar hipoglicemiante. Numa dislipidemia, eu preciso usar o hipolipemiante, né? Eu preciso usar as drogas para dislipidemia, ou se eu tenho uma asma, eu preciso usar as medicações para asma. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que a gente precisa sim olhar para essas questões de condição crônica de saúde como sendo condições que o indivíduo precisa ser capacitado para ter suas próprias estratégias, a sua própria motivação, para que ele consiga vencer aquela dificuldade, né? Aquele problema, que não vai ser através de uma fórmula mágica, não vai ser através de um zolpidem, não vai ser através de um outro benzodiazepínico, de um clonazepam, de um cloxazolão, de um ou seja, não vai ser por medicação. Nada contra a medicação, de novo, mas tudo contra a medicação sozinha. Eu acho que a medicação sozinha só gera dano. A medicação sozinha só vai ter lugar se esse indivíduo não tem capacidade, naquele momento, de receber orientações do ponto de vista motivacionais. Primeiro, informação, né? Primeiro construção do que empodera esse indivíduo. Segundo, do que motiva esse indivíduo, os valores que ele tem, né? A família, o seu trabalho, o que vai melhorar a minha relação familiar, o que vai melhorar a minha relação no trabalho. E terceiro, estratégia. Se eu tenho plano, se eu tenho estratégia, e se esse indivíduo está informado daquilo que o sono representa na vida dele, se ele está motivado por aquilo que é significativo para ele, e se ele tem estratégia, plano, ele tem pelo menos 50% do caminho andado. Então eu acho que é mais isso, sabe? É mais a gente olhar para essa forma de cuidado que está totalmente deturpada. Em vistas de que eu vou te dar a solução, eu vou te dar hormônio para te deixar acordado, te deixar animado, te deixar feliz de dia. Tá, mas e quando os hormônios acabarem? E quando você vai usar hormônio o resto da vida? Né? Você vai usar uma medicação para te acordar de dia o resto da vida? Né? Você vai usar esses estimulantes que tem durante o dia? Então aí fica essa sociedade, né? Eu tomo remédio para dormir à noite e tomo um estimulante para ficar acordado de dia. E assim a gente vai banalizando toda a ótica de cuidado que é a que mais funciona, que é a ótica de cuidado visando o empoderamento do paciente.
No começo da nossa conversa, você falou sobre essa questão da velocidade, que né, se eu dormir eu tô perdendo tempo. Mas as redes sociais fez com que o advento da internet fez com que a gente enxergasse as coisas dessa forma. Como se eu não tô online, eu tô perdendo alguma coisa o tempo todo. E aí eu fico nessa hiperestimulação mental de tal forma que impacta na minha vida social, né, na minha vida familiar, de uma forma muito agressiva. E isso impacta também no sono. E eu gosto de fazer umas comparações, ver se eu estou certa nisso aí. Quando a gente fala de sono, de saúde mental, eu faço comparação a algumas doenças crônicas que podem ser mais facilmente compreendidas porque são faladas há mais tempo. Porque essa saúde mental a gente se fala com tanta abertura, tempo relativamente muito curto. Verdade. Sono, o senhor falou para mim que tem informação, está há 17 anos trabalhando, mas ainda assim é recente. Sim. Né? É muito pouco para se falar sobre um problema dessa magnitude. Então, quando a gente fala em saúde mental, e inclui o sono nisso, eu comparo com doenças como diabetes. Perfeito. É uma doença crônica também. E que a pessoa fala assim, mas eu vou tomar um remédio para dormir, resolve. Se a pessoa tem diabetes do tipo 1 e ela toma insulina, resolve? Resolve, se ela tiver modificado o estilo de vida dela. Se ela continuar comendo açúcar, fazendo uso de bebida alcoólica, cigarro, né, de carboidrato simples, sem um acompanhamento nutricional, ela vai continuar tendo o mesmo problema. Ela vai tomar insulina muito mais vezes, não vai estar só tapando o buraco ali e depois vai continuar com o problema que está ali persistindo. Então, a gente tem que ir na raiz das coisas. A gente querer superficializar todo e qualquer tratamento, a gente não consegue ficar bem, né? E o sono passa muito por isso. Quando a gente fala de higiene do sono, as pessoas não querem fazer. Elas querem pegar uma pílula que é melhor, mais fácil do que mudar o comportamento. Exatamente. E isso cada vez mais é mais forte. Sim. Porque é isso que você trouxe dessa hiperconectividade, que tem um monte de coisa boa, indiscutível com isso, mas tem um monte de coisa diferente e ruim do que a gente foi construído para fazer, ou da forma como culturalmente nós nos constituímos. Ela rouba muito o nosso eu, né? Muda muito o nosso aqui e agora. Muda muito a postura de estar me comparando o tempo inteiro com o outro que está na internet ou que está no Instagram e que tem esse resultado ou aquele. E a gente entra nessa loucura de comparação e de performance ativada em que você não pode descansar. E aí você tem que estar trabalhando enquanto os outros dormem. Né? Uma loucura. Esses dias ouvindo, alguém um seguidor me mandou no Instagram uma pessoa falando exatamente disso, né? Trabalha enquanto os outros dormem. Eu falei, meu Deus, como é que alguém em pleno 2024 está falando disso ainda, né? Assim, é o pleno desconhecimento daquilo que você trouxe inicialmente, né? As pessoas não têm dado valor àquilo que é essencial. Então, o que é essencial é a nossa saúde, é o nosso sono, é a nossa alimentação, é a nossa atividade física, né? São as conexões que a gente tem, a nossa prática da espiritualidade. Ou seja, são os valores mais importantes que fazem realmente com que a gente mude o jogo. Talvez sozinho não consiga inicialmente, mas procura ajuda, peça ajuda, né? E pare de buscar soluções imediatas para condições que não são temporárias. Eu acho que isso é muito interessante e importante porque uma doença crônica não vai ter uma solução imediata. Problemas complexos não têm soluções simples. A gente precisa entender isso. As soluções serão um pouco mais complexas. As soluções demorarão um pouco mais para resolver, sim, e está tudo bem. O que a gente precisa só entender é que não tem que ir em busca de uma pílula mágica. Porque a pílula mágica provavelmente vai te gerar mais chance de não ter eficácia a médio ou longo prazo, porque pode ser que uma droga, uma substância, você não consiga manter por muito tempo, porque você vai se enriquecer de efeitos colaterais dela, e você vai perder aquilo que é de mais valoroso em você, que é a sua transformação, a sua mudança através dos seus esforços, através do seu conhecimento, através superação de si mesmo, né? Através da sua superação, que é maravilhoso, né? Sim. Que é melhor do que senso de autoeficácia.
né? Porque no final das contas é sempre a gente contra a gente mesmo. E a gente tem que se superar, não é superar o vizinho, né? Que ele tá na internet, é superar a gente mesmo, as nossas limitações. Perfeito. E quando a gente fala de sono, eu acho que a gente tem que trazer essa informação e colocar no outdoor, assim, ó. Quais são os impactos que causa diretamente na nossa vida? Sem falar das questões indiretas, só de diretamente. Quais são os impactos que o sono ruim pode causar na nossa vida? A gente acaba dividindo assim, porque existem condições de sono que são mais comuns do que outras. Se a gente for trabalhar um pouco mais com as questões do sono mais prevalentes, mais comuns, sim, a gente precisa sim ter atenção à privação crônica de sono. A privação crônica, ou seja, as pessoas que dormem menos do que 7 horas por noite, é claro que entendendo que algumas pessoas, né, bem poucas pessoas, podem ter uma condição de vida adequada, mesmo dormindo 6 horas, 6 horas e 30, no geral a gente considera que o tempo de sono ideal é de 7 a 9 horas. Então nem mais do que 9 e nem menos do que 7. 7 a 9 é o tempo ideal. Se esse indivíduo não está dentro dessa faixa, ele tem privação crônica de sono, ou seja, restrição crônica, né, privação, tempo menor de sono e um sono menos adequado, do ponto de vista de tempo. Privação crônica de sono vai gerar, classicamente, hipertensão, diabetes e obesidade. Isso já está muito estabelecido, então não tem nem o que discutir. Se você é um privado de sono e é privado de sono por muitos anos, isso vai acontecer muito provavelmente, é o que os estudos de coortes, né, e todo o acompanhamento que foi feito até agora já demonstrou. Agora a gente tem outros distúrbios do sono. Alguns que se reforçam a privação, porque a gente tem que lembrar que a privação ela pode ser quantitativa, em termos de quantidade de horas, mas ela pode ser qualitativa. E a privação qualitativa do sono, ela vai interferir na continuidade do sono. Então as pessoas que têm um sono muito fragmentado, pouco contínuo, as pessoas que têm um sono com maior chance de superficialidade, ou seja, é um sono que não consegue aprofundar. É um sono que fica sempre na superficialidade, no sono 1, 2, não chega no sono 3 do não REM e no sono REM. Essas pessoas também terão mais questões relacionadas ao sono, né? Há problemas por privação qualitativa de sono. E a outra questão é a regularidade, ou seja, uma outra característica de um sono bom é que ele seja regular. Então o sono ele precisa de regularidade. Eu preciso dormir geralmente às 10 da noite e acordar às 7 da manhã ou às 6 da manhã. Eu tenho que ter regularidade, eu tenho que dormir nos mesmos horários e acordar nos mesmos horários. Por quê? Porque a regularidade é um fator extremamente importante. Engraçado que a gente não falava muito disso há alguns anos. Hoje a regularidade tomou conta e fez com que talvez seja o fator mais importante para a qualidade do sono. Então, na análise de qualidade, eu tenho que ter continuidade, regularidade e profundidade do sono. Né? Eu devo ter um sono com 5 ciclos, com sono REM, sono não REM, superficial e profundo durante a noite. Cada ciclo vai durar 90 minutos a 110 minutos. São uma série de questões que conceituam um sono de boa qualidade e que, quando esse indivíduo não tem esse sono de boa qualidade, ele vai reverberar em problema clínico. Né, os 3 são os mais clássicos, né, hipertensão, diabetes e obesidade, mas a gente vai ver um maior número de acidentes de trânsito, de acidentes de trabalho. A gente vai ver muito mais sonolência diurna excessiva, mais fadiga, mais cansaço, mais irritabilidade e mau humor, mais ansiedade e depressão, mais disfunção sexual. Então, é muita coisa que está relacionada ao impacto na qualidade de vida, ainda mais quando a gente fala de uma sociedade que busca performance o tempo inteiro. Eu estou de olho na performance do outro o tempo inteiro e em tudo. Imagina como não é extremamente catastrófico dormir mal. E a gente fica atrás de uma pílula ou uma suplementação ou um remédio que vai me tirar o cansaço de dia, uma vitamina que vai melhorar o meu cansaço, vai melhorar e vai me dar mais ânimo e disposição, ao invés de ir na raiz, como você falou. Outra coisa que você me lembrou agora, assim, que é muito importante de a gente saber dessa informação também. Eu vejo muitas pessoas, inclusive influencers aí, vendendo melatonina como se fosse, toma isso aqui que você vai ficar super bem, você vai dormir bem. Essa briga da melatonina é muito interessante porque tem uns 6 meses atrás eu escrevi para o Globo
sobre a liberação da melatonina, né, que aconteceu no Brasil. Hoje a melatonina é uma droga que deve ser vigiada e organizada e regulamentada pela Anvisa, e assim o é, mas ela ainda é organizada e comercializada no Brasil como um suplemento. A melatonina é um hormônio secretado pela nossa glândula pineal com o estímulo da ausência de luz, ou seja, eu não posso ter estímulo luminoso, porque se eu tenho estímulo luminoso eu tenho bloqueio de liberação. E a gente, ao contrário do que ela realmente a gente chama de hormônio do sono. E ela, na verdade, é o hormônio da noite. A melatonina é o grande responsável pela regularidade do sono. E é ela, indiscutivelmente, que faz com que a gente tenha horários regulares de sono. Se a gente tem uma vida boa, uma vida agitada, uma vida agitada que eu falo com atividades durante o dia, com atividade física, com atividade no trabalho, com atividades relacionais, com tempo para tudo, a gente tem progressivamente uma produção de adenosina, que é uma substância que quando a gente acorda ela está zerada, mas durante o dia eu vou acumulando adenosina até que ela se acumule bastante e à noite eu tenha um acúmulo de adenosina que é pró-sono junto com a melatonina a partir da ausência de luz, e quando as duas se encontram, elas promovem o meu sono. Quando eu falo de repor melatonina para todo mundo, eu estou primeiro igualando todo mundo a uma questão que pode ser que a regulação do sono naquele indivíduo esteja funcionando perfeitamente. Quem que a gente viu que ganha com a indicação e o uso da melatonina? Então, poxa, Cleiton, mas a melatonina não serve para nada? Serve. A melatonina é uma substância interessante que não pode ser usada por qualquer um a qualquer tempo e nem por goma, porque essa matéria do Globo eu falei exatamente do quanto que errática era o controle da liberação da dose de melatonina através das jujubas, que eram vendidas como balinhas. A melatonina não é uma balinha, não deve ser uma balinha e nem pode ser usada pelo seu filho como uma balinha, e nem por ninguém. Porque a melatonina é uma substância ativa que vai funcionar se o indivíduo tem necessidade e indicação de uso. Então não dá para comprar melatonina na farmácia como uma bala. Esses dias em viagem eu encontrei um chocolate com melatonina. É o fim, né? Assim, a gente não pode entender que a melatonina é uma vitamina C, que a indústria, de uma certa forma, se a gente contar a história da vitamina C, de como é que aconteceu isso, a gente entende como que a indústria é perversa e quer fazer com que o indivíduo use vitamina C sem ter indicação de usar vitamina C, porque a vitamina C a gente adquire numa alimentação plant-based, numa alimentação saudável, uma alimentação de alimentos naturais. Sim. E aí a melatonina ela tem indicação sim, mas ela vai ter indicação nos distúrbios de ritmo. Então, eu vou usar melatonina quando eu viajar a nível transcontinental e aí começar a ter mais cansaço, sonolência, desânimo, vontade de ficar mais parado, mais desanimado, às vezes até alterações de trânsito gastrointestinal, com diarreia, enjoo. E aí eu vou ter indicação no jet lag, que é um distúrbio do ritmo clássico, E aí a gente vai usar por alguns dias até ajustar o relógio biológico que foi desajustado com esse jet lag, com essa passagem pelos meridianos. Além do jet lag, a gente tem uma indicação que é bastante interessante no sono dos idosos, quando existe um distúrbio de ritmo. Então, o idoso que acaba avançando muito para a hora de dormir e acordando mais tarde, e aí ele começa a ter ou atraso de fase ou adianto de fase, que são dois distúrbios do ritmo circadiano. A melatonina tem indicação de usar. Nos adolescentes, a gente pode usar no distúrbio de ritmo também. Então, adolescentes fazem muito síndrome de atraso de fase. O que é isso? É o adolescente que acaba querendo dormir mais tarde porque está jogando, ou porque acaba perdendo sono, ou porque está com os amigos na internet, aquela coisa. Ele acaba querendo dormir mais tarde e acaba querendo acordar mais tarde. Só que ele não pode, porque 6 da manhã ele tem que acordar para estar na escola. E aí começa a síndrome de privação do sono, em que ele vai ficar irritado, sonolento, cansado, desanimado, e aí vai ter impacto negativo na escola e vai ser um sufoco. A gente consegue usar a melatonina nesse sentido para trazer o meu horário de sono mais regular. Então, distúrbios do ritmo de uma forma geral. A gente também pode usar a melatonina
nos idosos, né, para regular isso, e nos idosos com questões relacionadas a distúrbios neurodegenerativos. Então, no Parkinson, a gente tem uma regulação muito interessante com a melatonina. Nas demências, a gente tem uma regulação interessante com a melatonina e ela tem eficácia comprovada com estudos, né, devidamente feitos, mostrando indicação de uso. E um estudo mais recente, né, algumas questões mais recentes que foram trazidas também pela literatura científica, é sobre o uso do sono nos autistas. Então, a gente também pode ter benefícios do uso da melatonina, na dose corrigida para criança, óbvio, nos autistas. Em algumas crianças que têm questões relacionadas ao sono, claro, né? Então, hoje é muito estabelecido o uso da melatonina. De novo, não é para usar melatonina em todo mundo que tem insônia. Por quê? Porque não vai ser a melatonina, a pílula mágica, provavelmente, que vai fazer você de um dia para o outro. Acho que o mais preocupante é isso, né? Quando a gente tem essas propagandas assim na internet, é colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Isso aí. Não individualizar, não procurar informações com um médico que está ali te avaliando. Né? E tem muito isso. Eu acho que a gente que produz conteúdo na internet, a gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente fala. E a gente vê profissionais da saúde, estava até conversando com a minha dermato esses dias, falei para ela assim que eu acho que deveria ter punição, porque a cada besteira que a gente ouve na internet, as pessoas seguem aquilo e saem divulgando como se fosse verdade absoluta. Exatamente. Então, o que uma pessoa pode ter se ela ficar usando melatonina e não é o caso dela? O que pode acontecer de negativo? Primeiro é o que a gente acaba vendo muito hoje, que é a descrença na melatonina, né? Porque a automedicação, que a gente vê em tudo quanto é substância, mas a melatonina parece ser a rainha da automedicação, né? Todo mundo usa melatonina como suplemento, e a melatonina não é isso, ou não deve ser encarada como isso, e eu não devo comprar melatonina, e ela não deveria estar sendo vendida nas farmácias como ela está. Então, primeiro é a não realização do sonho de dormir bem. Porque se você não tem indicação de uso de melatonina, a melatonina pouco vai te ajudar. Se você tem indicação de uso de melatonina, pode ser que ela ajude. Mas a automedicação não deve ser uma prática, né, regulamentada. Sim. Segundo, se houver necessidade do uso, pode ser que depois de tanto uso indevido e irregular, com horários totalmente anárquicos de uso, você tenha criado alguma confusão aí de liberação melatoninérgica. Então, de forma alguma, o uso de melatonina, o que tem que ficar, né, assim, bem estabelecido vai ser usada e tem que ser usada sob prescrição médica. Não é balinha, não é goma, não é chocolate. Ela é uma substância ativa que pode funcionar dependendo do seu caso. Até porque tem horário melhor para tomar ou não, né? Tem a dosagem certa, qual melatonina é melhor ou não, porque igual você falou, até no chocolate tem, então Exatamente. O médico me passou, vou comprar aquele chocolate ali, né? Hoje em dia, assim, existe... Hoje eu até falo muito da melatonina, que a gente consegue ter regulamentação mais forte, que é a melatonina que é vendida na farmácia. Porque essa, teoricamente, tem uma regulamentação. Tá lá. A Anvisa precisa, sistematicamente, fazer uma análise se aquela substância, se aquela gota tem 0,21 miligramas de melatonina, né? Que é o que a maioria da formulação no Brasil tem sido praticada. E aí, quanto de melatonina que cada um vai receber vai depender da idade, do sexo, do peso, né? Então, de uma questão bastante estudada que é individual, né? Entendi. E uma coisa, assim, de curiosidade mesmo. A gente fala que o marco da vida adulta para a fase da melhor idade, né? Quando a gente vai ficando idoso, é acordar muito cedo e começar a varrer a rua. Varrer a porta de casa. Por que isso acontece? Por que os idosos acordam tão cedo? Existe, naturalmente, uma redução da necessidade biológica de sono. Tanto que as últimas diretrizes relacionadas a sono já colocam que o idoso ele deve dormir de 7 a 8 horas. Os adultos de 7 a 9 horas. Porque a gente já entende que o idoso que dorme muito provavelmente tem alguma questão de sono não reparador. Então, vira e mexe, eu atendo alguns idosos e que a família fala: doutor, ele deita às 9 e só acorda às 9 da manhã seguinte. E você fala: bom, primeiro, será que dormiu mesmo?
será que está dormindo esse tempo todo? Ou será que fragmenta muito e acaba ficando mais tempo na cama? Então você aumenta o tempo total na cama, mas não aumenta o tempo total de sono na cama. Né? Você não aumenta a eficiência do sono. Então é bem interessante olhar para isso, porque fisiologicamente a gente tem um reajuste. Né? Então a gente tem uma redução do sono 3, a gente tem uma redução de sono REM, que é natural, e um aumento do sono superficial no idoso. Por isso que, se a gente for comparar, a gente vai ter uma redução da qualidade do sono nesse idoso, né? Com o avançar da idade, com o nosso envelhecimento. Mas para isso, a gente precisa olhar para os hábitos de vida desse indivíduo. Né? Então, será que esse indivíduo tem atividades de dia que fazem com que ele construa sua noite de sono melhor? É isso que eu acho que é muito interessante, que eu falo muito no Super Sono. A gente quer uma pílula mágica, um remédio que me faça dormir, sem eu entender que o meu sono é construído a partir do momento em que eu acordo. Por exemplo, muita gente aperta o botão soneca lá para acordar. Então eu boto o relógio para despertar às 6h30, e ele toca às 6h30, 6h40, 6h50, 7, 7h10, 7h20, 7h30, e eu acordo 8. Depois de 8 chamadas no soneca. Eu acabei aumentando muito a inércia de sono, eu fragmentei meu sono e propus vários cochilos de 10 minutos sequenciados, que vão aumentar essa sensação de inércia, que é essa coisa que muita gente que... Ontem mesmo eu atendi um paciente que ele me falou: Gleice, quando eu durmo mais do que 1 hora à tarde, eu acordo, parece com um caminhão nas costas. Eu fico mole 2, 3 horas. Eu falei, isso chama inércia do sono. É quando você dorme mais do que você deveria dormir. Aí você fica com essa inércia. Por quê? Porque a inércia ela acontece quando você entra no sono profundo sem poder desenvolvê-lo de forma mais adequada. E aí você acaba acordando, porque você entrou no profundo, mas logo interrompeu esse profundo. Então você não permitiu um ciclo de sono acontecer integralmente. Um ciclo de sono é esse que a gente junta 5, 6 à noite, que a gente faz sono 1, sono 2, sono não REM 3, aí depois REM, aí depois sono 1, 2, 3, REM, ou seja, isso é um ciclo de sono. E a gente tem 5, 6 ciclos que duram cada um 90 a 110 minutos. E eu não tenho isso num cochilo. Por isso que o cochilo ele precisa respeitar um tempo mais curtinho, para que eu não entre nesse processo mais longão. Porque se eu entro no sono profundo e eu desperto, eu vou ter um tempo de inércia maior. Aí eu vou ter o efeito reverso do power nap. Né? Eu vou ter um efeito reverso desse cochilo poderoso, que é maravilhoso. Né? Os cochilos devem ser adequados, inclusive pelos idosos. Por isso que uma coisa que acontece também no idoso é que a gente vai perdendo o sono monofásico. Então, o bebê tem um sono polifásico. Você está vendo isso em casa, né? Então, assim, vários cochilos durante o dia e o sono noturno um pouquinho mais consistente. E aí, à medida que a gente vai ganhando idade, a criança maior já começa a dormir um pouco mais à noite, tira um cochilinho de tarde. O adolescente, aí a criança, o escolar, 8, 9 anos, ele já vai dormir à noite. Mas ele não vai cochilar mais de dia. Aí o adolescente chega. No adolescente, ele aumenta o tempo total de sono pelas necessidades biológicas hormonais, vai ganhar 9 horas, às vezes 10 horas de sono. É o período em que a gente pode ter um tempo maior de sono mesmo, está autorizado. Adolescente não é preguiçoso, adolescente precisa de mais sono. E aí, às vezes ele cochila de tarde, porque ele precisa cochilar de tarde, por necessidade biológica. E o idoso, ele volta para o bebê. Ou seja, o sono monofásico do adulto normal, que é esse que eu vou dormir 11 da noite e vou acordar às 7 da manhã, eu acabo, depois dos 65, 70 anos, voltando à necessidade de cochilar mais de dia. Então eu acabo dormindo mais à noite, mas tendo meu cochilo à tarde. E isso é recomendado, é saudável, é orientado. Por quê? Porque o sono do idoso acaba necessitando de uma complementação maior que o adulto, por exemplo, teoricamente não precisa. Ah, mas eu cochilo à tarde, tem algum problema? Nenhum problema, desde que seja um power nap. Desde que seja um cochilo que dure 30, 40 minutos. No máximo, 45, 50 minutos se quiser esticar, mas o ideal é de 30 a 40. Entendi. E a partir de quanto tempo a criança para de dormir à tarde? É muito variável, porque também a gente tem que considerar as questões culturais. A gente precisa olhar os povos, né, que com seus hábitos. E tem crianças que nunca perdem esse hábito.
Em algumas populações, na Europa, principalmente, na região sul do Brasil, a gente tem populações cidades que fecham, né, à tarde, e todo mundo cochila à tarde. Se a criança não está na escola, ela está cochilando depois do almoço. Apoio. E é muito interessante, porque não é ruim, né, assim. E é uma questão cultural que de certa forma está tão estabelecida ali como uma verdade para aquele povo, para aquela comunidade, que é interessante que seja estimulada, ainda mais se tem relação com o desempenho, né? Tem relação com o impacto positivo na saúde. Fato. Mas o que a gente vê, na maioria das vezes, é a criança, quando chega aos 6, 7, 8 anos, ela já perde esse cochilo da tarde. Ah, mas Gleison, tem crianças que não vão ter esse cochilo da tarde depois dos 2 anos de idade? Tem. Mas a gente, enquanto pai e mãe, deve estimular o cochilo da tarde na infância. Porque o cochilo da tarde, ele é complementar, ele não atrapalha, e pelo contrário, a gente sabe também que durante o sono a gente tem, principalmente durante o N3 do sono não REM, que é o sono profundo do não REM, né, do movimento, é o sono que a gente não tem movimento rápido dos olhos. O sono não REM 3, ele tem muita secreção de GH. GH, hormônio do crescimento. Então, como que eu privo uma criança de dormir e faço com que essa criança tenha pouco sono e tenha pouco sono 3, se é nele que eu secreto GH? E aí, o que vai acontecer com esse crescimento? Vai ter impacto? Claro. Então, crianças que dormem pouco e que dormem mal, provavelmente, quando comparadas a crianças que dormem bem em quantidade adequada, deverão crescer menos. Ou, pelo menos, terão menor secreção de hormônio do crescimento, que é o GH. Fora os impactos comportamentais também, né? A parte cognitiva, tudo comprometido. Tudo. Porque não é só o GH, né? Tem mais um monte de hormônios. Você conhece a Samia Marcilli? Não. Mulher do Ítalo Marcilli. Conheço. Eu faço parte da comunidade da Samia, estudando maternidade. Antigamente não existia curso para ser mãe, né? Hoje em dia tem e eu tô em todos. Ela fala que os filhos dela são obrigados a dormir até 6 anos. Até os 6 anos, e porque ela entende que está fazendo bem para eles. Perfeito. Então, eu priorizei muito o sono de qualidade da minha filha. Eu tento não acordar e não perturbar o máximo possível. E realmente, assim, ela é uma criança super calma, tranquila. Se ela tem alguma coisinha, assim, de irritabilidade, que ela não está dormindo bem, eu sei que ela está com alguma coisa. Ou é algum salto de desenvolvimento, ou agora dentinho nascendo, alguma coisa me sinaliza. O sono dela me sinaliza que ela não está bem. Porque ela dorme muito bem. Ela dorme mais ou menos 6, 6 e meia da tarde. Acorda só entre 3 e 4 da manhã. Olha que legal. Mama, dorme novamente e acorda de novo 6 e meia, 7 horas. Isso é perfeito. Mas eu plantei isso. Mas essa consciência, e aí você fala uma coisa muito interessante, o quanto de informação o sono nos oferece. Isso. O quanto de informação, enquanto a criança está na vigília, né, está acordada, faz com que a gente pense, caramba, será que dormiu bem à noite? Será que teve um sono reparador? Será que teve um sono íntegro, um sono inteiro, um sono completo, um sono profundo? Então essa reflexão ela é obrigatória. Hoje, conversando com o pai, ele falou exatamente isso. Foi o pai e a criança, de 8 anos hoje, eles são meus pacientes desde os 5 anos. E aí, a transformação do sono dele, e o quanto que naquele momento em que eu atendi a primeira vez, em que quando eu perguntei do sono dele, ele falou, caramba, eu não sei como é que ele dorme. Eu falei, então a gente vai começar a observar como é que ele dorme. E aí hoje, eu conversando de novo com ele, depois de 3 anos de acompanhamento, o quanto que ele me dá informações, se existe ronco, se existe respiração oral, se ele se mexe muito e bate as pernas, se ele tem ranger de dente e bruxismo. O relatório do sono do filho, o pai que me deu hoje. E assim, não foi a mãe, foi o pai. É importante. Ou seja, é muito interessante a gente dar a informação, porque é aquilo que a gente estava falando, quando a gente oferece a informação e esse paciente, né, consegue ter essa munição, né, ter essa informação como algo que vai retornar de ganho familiar, de ganho na saúde do filho, por exemplo, que hoje não fica mais doente, porque dorme inteiro, porque não respira pela boca mais, porque funciona, né, a respiração funciona pelo nariz, ele não ressona, ele não se mexe mais, ele não se bate mais. Você fala, caramba, que incrível! É um sono totalmente reparador. Porque a gente consegue observar isso vendo uma pessoa dormindo. Sim. É muito interessante isso. Agora, sim, é muito difícil ser bebê.
Eu sei que ser bebê não é fácil, mas ser mãe de bebê é mais difícil ainda. Porque, assim, a gente, no convívio com as pessoas gostam muito de dar palpite na criação do filho. E aí, o que eu estudei, que eu aprendi, me corrija se eu estiver errada, é que bebê que não dorme bem durante o dia não dorme bem à noite. Para ele ter um sono bom e reparador à noite, eu tenho que priorizar e qualificar o sono dela durante o dia, né? A rotina dela. A rotina. O dia. E aí eu falo assim, não vamos acordar, ela tá dormindo, deixa ela quietinha, não acorda. E as pessoas, tem que ficar acordada, porque senão à noite ela não dorme. Por isso que ela não dorme à noite. Não, é o contrário. Ela tem que dormir bem, tem que ter a rotina dela mantida. Isso. Nós ficamos, acho que 23 dias fora. Em 23 dias fora, nós passamos por diversos hotéis. Nós cruzamos Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. E todos eles, podia acontecer 1000 coisas no meu dia, mas a rotina dela foi mantida. É isso. Ida e volta. E ela voltou do mesmo jeitinho, não teve nenhuma dificuldade, nada. Voltou com sono perfeito, regular. Isso, perfeito. Assim, ó, os bebês, principalmente, a palavra-chave do sono dos bebês é rotina. E aí você me pergunta, mas e a palavra-chave do sono dos adultos? É rotina. Rotina. E a palavra-chave do sono dos idosos? É rotina. Ou seja, a rotina, que precisa ser, sim, um grande aliado para você, é o que vai fazer com que você durma melhor à noite. E tá indiscutível, assim, não tem o que discutir nisso, né? Isso é o que já está muito estabelecido pela literatura médica, né? Científica de uma forma geral. Rotina é a chave do sucesso no sono. Quando alguém fala pra mim assim, eu tô dormindo igual um bebê, eu falo, então tá acordando de 3 em 3 horas pra mamar. Porque o sono do bebê é esse polifásico, né? Então não tem jeito. Pra chegar nesse ponto que eu tô hoje, eu demorei mais ou menos cerca de 5 meses, treinando todos os dias, treinando, não desistindo dela, fazendo os estímulos necessários para que ela dormisse, né? Então, não é assim, ela começou a acordar, eu vou lá e pego logo. Não, ela de novo, tá na hora de continuar dormindo, fica ali, né? Diminui a luz. Eu falo pro meu marido, low profile agora, low profile, todo mundo quietinho, que é o sono sagrado da Lívia. E quando a gente fala de sono, eu costumo falar uma frase assim que faz total sentido para mim, que é assim, uma boa noite de sono, um bom dia começa com uma boa noite de sono e vice-versa, porque é a questão da rotina mesmo. Então, eu acho que a mensagem principal que a gente poderia deixar para hoje é ajudar um pouco quem está com dificuldade para dormir a estabelecer essa rotina. Qual seria a rotina perfeita para quem tem um problema de insônia hoje? Qualquer tipo de insônia. Eu acho que seja insônia de início, de noite, né? Aquela coisa de, poxa, eu tenho dificuldade para iniciar o sono. Seja a manutenção, eu acordo e não consigo voltar a dormir. Ou seja, o despertar, né, lá no fim de noite sem retorno para o sono. Indiscutivelmente, eu acho que é buscar os seus relógios biológicos mais fortes e consagrar isso como sendo uma prática obrigatória na sua vida. Uhum. É o que provavelmente você fez, né, com a Lívia. Né? Sim. Assim, é exatamente fazer com que a gente tenha a consciência de que a gente tem outros relógios fora a melatonina, fora né, o meu núcleo supraquiasmático e a minha percepção de luz pela retina, mas considerar que a luz é o principal relógio. Então, se eu quero ter regulação do meu eixo principal, meu relógio biológico principal, eu tenho que ter regulação de luz. Então, de manhã, ao acordar, seja 4, 5, 6, 7, eu vou me estimular a luz. Eu preciso ter estímulo luminoso imediatamente assim que eu desperto. Eu não posso ficar deitado na cama enrolando no escuro, no breu total, que é o ideal para que você durma, e ali 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não posso. Definitivamente, se eu acordo e se aquele é o meu horário de despertar, eu preciso me estimular com luz. Por quê? Porque eu tenho a interrupção da melatonina. E aí eu começo a ensinar a minha melatonina que o meu horário fisiológico de despertar é às 6 da manhã. Então, a minha melatonina vai começar a ser interrompida às 6 da manhã. E eu vou construir esse hábito, essa rotina. Da mesma forma, à noite. Eu não posso ter estímulo luminoso até a hora que eu deito e fecho o olho. Ou seja, eu tenho que ter o respeito à tela azul, principalmente de TV e de celular, até 1 hora antes. Então, o estímulo luminoso ele precisa ser abrandado à noite. Então, eu chego em casa, eu já tenho redução de luz.
a partir das 8 da noite, o ideal é que eu tenha mais penumbra e não iluminação plena, porque a iluminação plena vai ativar todo o meu sistema ativador, e aí esse sistema ativador vai ficar perene, principalmente se eu estou ali estimulado com informação e com luz. Regra mínima é 1 hora antes desligue TV e desligue celular, ou não se conecte a eles. Então a luz é o principal. Segundo ponto que eu acho que é muito interessante é olhar os seus horários de alimentação e o que você ingere. E aí a gente vai falar do café com o estimulante que para muitos, para mim, por exemplo, funciona muito, muito forte. Se eu tomar café depois das 4 da tarde, acabou meia-noite. Eu vou dormir 1 da manhã, fato. Ah, mas tem gente que toma café meia-noite e não sente nada. Sente. A onda cerebral sente. Ah, mas não fica acordadão, consegue dormir. Ah, então tá tudo bem. Não tá tudo bem porque a cafeína é um neuroestimulante. Ela vai ter estímulo, ela vai ter bloqueio de receptor de adenosina, vai ter alteração ali neuroquímica que vai gerar superficialização. Ah, mas eu consigo dormir apesar do café, tá tudo bem? Não. Evite o café. E aí tente respeitar isso pelo menos de 8 a 10 horas antes do seu horário de sono. Então, a ingestão de estimulantes, como a cafeína e qualquer outro estimulante, e também a própria alimentação. Ou seja, eu tenho que ter horários regulares de alimentação. Eu tenho que ter horário de café da manhã, eu tenho que ter horário de o seu almoço, eu tenho que ter horário do pequeno lanche da tarde, do jejum ou do jantar. E aí sejam 3 refeições ou 4 refeições. Regula esse horário. Seja sempre no mesmo horário. Porque o relógio biológico do sistema do trato gastrointestinal é um baita relógio biológico. Então, o horário de alimentação e o horário de ingestão de alimentos e de substâncias ativas precisam ser regulados. Até o café. É legal que você tenha horário de café estabelecido. O meu café do dia é sempre à tarde. Então, eu tomo café ao chegar no consultório. O primeiro paciente que eu atendo, 1h30 da tarde, é o paciente que toma café comigo. Então, e eu faço isso sistematicamente porque eu amo café, porque eu gosto de servir o café para o paciente. E é um movimento que já é rotina para mim, rotina há anos. Então eu já faço isso há algum tempo. Então o relógio biológico da alimentação e da ingestão é fundamental, principalmente evitando substâncias ativas depois das 3, 4 da tarde. Outra coisa ainda sobre a alimentação é a questão do que a gente ingere à noite, né? Perfeito. Porque o ideal é que a gente não se alimente 3 horas antes de dormir. Então essa regulação de não comer e deitar, eu como antes de dormir. Não, esquece. O trato gastrointestinal foi feito para estar em repouso à noite, não para estar com uma feijoada sendo digerida. Então, feijoada e nem nada pesado. Ah, mas eu gosto de tomar alguma coisa antes de dormir. Tá, então vai tomar um suco, vai tomar um leite. Um chá. O chá faz parte do ritual do sono que funciona para muita gente. Então, tem várias substâncias que são hiper interessantes para a gente tomar à noite, como o ritual pré-sono, que é maravilhoso ter. E na insônia ajuda pra caramba o ritual pré-sono estabelecido com leitura, ou com chá, ou com banho quente. Então, eu acho que é bem legal essa coisa do relógio biológico da alimentação e do que você coloca para dentro, né? E o terceiro relógio que eu acho que para todo insônia precisa ser muito trabalhado é o relógio da atividade física. Ou seja, nós somos seres de movimento. E como seres de movimento, precisamos nos movimentar. A mobilidade, ela tem relação direta com a longevidade. Quanto mais movimento, mais longevidade e mais vitalidade. Quanto mais força muscular eu tenho, quanto mais equilíbrio eu tenho e quanto mais resistência física eu tenho, melhor eu vou viver. Então, ontem uma paciente muito, muito legal, que já é minha paciente há muito tempo, ela me falou: doutor, eu já estou antenada nisso. Eu quero acrescentar vida aos anos que me restam. Eu não quero acrescentar anos à minha vida. Ou seja, é isso, é sobre qualidade de vida. E ela chegou no consultório há 2 anos e meio atrás de muleta, e ela entrou no consultório ontem sem a muleta. O tanto de apurrinhação que eu fiz com ela, de estímulo que eu fiz, e claro, de toda uma equipe que se construiu para que organizasse isso com ela, do movimento e do retorno para a academia, do retorno para a vida ativa que ela tinha, que depois do acidente acabou perdendo. E ela tem 76 anos, e hoje ela anda sem muleta de novo. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque ela voltou a dormir melhor. Então ontem, ela conversando comigo, ela falou: Gleison, impressionante como que a minha vida mais ativa me permitiu dormir melhor.
hoje eu não tenho mais aquelas queixas de sono que eu tinha antes. Só porque a vida dela ficou mais ativa. E aí, essa atividade, ela precisa ter regulação, né? Ela precisa ter horário, ela precisa ter relógio, porque a atividade física é um baita relógio biológico. Então, esse relógio, ele precisa ser estabelecido. Eu funciono melhor de manhã. Eu sou um cronotipo matutino, eu amo amanhã, então vai treinar de manhã. Isso que eu ia perguntar, faz diferença? Porque tem gente que fala que malhar à noite fica hiperestimulado e não consegue dormir. Exatamente. Agora vai falar para um cronotipo vespertino treinar às 6 da manhã. Ele vai te bater. Não, de jeito nenhum. Não funciona, eu não tenho força, eu não tenho resistência, eu não tenho flexibilidade, eu não quero treinar de manhã. Então é muito interessante porque a individualidade é a chave para que a gente consiga entender qual é o seu melhor horário para treino. O seu melhor horário para treino é, uma vez que você é um matutino, o melhor horário para treino é pela manhã. E se é um vespertino, talvez seja melhor à noite. Sim, isso que você está falando assim, tá? É uma coisa que eu falo que para saber essas informações, só a própria pessoa. Tem que ter muito busca de autoconhecimento, né? A pessoa se conhecer, se perceber. Porque eu sempre treinei. Estou sem treinar agora da gestação para cá, porque eu tive complicações na gestação, não pude. E até o momento não consegui retornar. Estou prestes a retornar. E o que eu percebia em mim? De manhã, eu consigo treinar bem melhor. Se tiver que à noite eu vou treinar, vou. Mas eu consigo fazer menos repetições, eu consigo pegar menos cargas. Não atrapalha o meu sono, assim, que eu perceba que não. Mas eu percebo que a minha performance dentro do treino fica reduzida. Perfeito. Eu faço 3, 4 exercícios, fico doida para ir embora deitar. Mas olha que interessante, talvez você seja um cronotipo matutino. Sou, com certeza. O que acaba sendo um percentual muito grande da população, né? Uhum. O matutino é um percentual talvez maior da população. O vespertino é também um pouco menos, e os indivíduos teoricamente com cronotipo intermediário, né, que não é nem matutino e nem vespertino, é a grande maioria, claro. Que são indivíduos que versam, né, que ficam bem ali de manhã e ficam bem à noite. Que são esses intermediários. Então ele vai treinar bem de manhã, vai treinar bem no início da noite, mas não bota ele para treinar à meia-noite, não. Mas o cronotipo vespertino, ele às vezes treina 11 horas de meia-noite tranquilo. E aí o que é muito interessante você ter trazido, porque isso tem um estudo de 2019 e um outro estudo agora, do ano passado, reforçando a ideia em que a gente trazia muito de você não poder fazer atividade física à noite. Na verdade, depende. Por quê? Porque pode ser que para você não tenha muita interferência, e a gente já viu que mesmo uma atividade física um pouco mais vigorosa no indivíduo que tem um perfil mais de cronotipo vespertino, não atrapalhe. Uhum. Da mesma forma, se eu botar um matutino, principalmente matutino extremo, que acorda 4h30, 5 da manhã, mas quer dormir 8h30, 9, para treinar às 7 da noite, você detona com ele. Então eu acho que é isso, é entender a dinâmica de cada um. Uma coisa que é muito interessante também quando a gente fala de insônia, né? Porque a gente está ainda na discussão do que pode promover melhora do sono no insônia. A pessoa que tem insônia é exatamente individualizar, ou seja, olhar cada um, né? Quais são os valores que fazem com que você engaje com aquilo, quais são as características clássicas da sua casa, da sua família, das suas preferências individuais. Quando a gente começa a organizar isso, a gente começa a entender que às vezes não é insônia. Às vezes é um hábito inadequado de sono. Ou seja, é aquele indivíduo que nasceu para dormir às 9 e ele está insistindo em dormir meia-noite. E não, o cronotipo matutino tem que dormir 9, 9h30, 10 da tarde para o matutino. Uhum. Às vezes não é insônia, às vezes é só um desajuste do relógio biológico, que a gente regulando o relógio biológico com os relógios, né, com luz, alimentação e atividade física, a gente já, minha insônia melhorou. Porque não era insônia. Porque na verdade era uma má percepção do sono, ou era um desajuste de relógio, de ritmo biológico, né, um distúrbio do ritmo circadiano que a gente chama. E aí tudo se regula e tudo volta ao seu estado normal. Eu dou dicas lá no Instagram sobre transtorno de ansiedade e depressão, sobre sono também. Aqui também no Conversas Terapêuticas tem informações nesse sentido. Eu falo assim, tem coisas que servem para todo mundo, porque é a regra. E dentro de toda regra vai ter suas exceções, né? Que aí, assim, para todo mundo vai ser bom fazer algum tipo de atividade física, seja ela qual for, se mexer de alguma coisa, de alguma forma se movimentar, se alimentar bem, né? Ter uma rotina de gerenciamento de estresse para você, né? Ter menos hiperestimulação mental. São coisas assim que vai fazer bem para todo mundo.
Aí dentro disso, você vai ver o que tá difícil para você, o que você não tá conseguindo dentro de fazer, qual que é a sua dificuldade, o que a gente poderia tentar fazer diferente. Igual essa questão da atividade física, né? Ah, eu não consigo. A pessoa às vezes fala assim, eu não consigo, não gosto de malhar, mas porque tá indo às vezes no horário errado. Isso aí. Porque quando eu fazia faculdade, eu poderia malhar em 2 horários diferentes. E como eu percebi que de manhã eu rendia mais, eu preferia acordar às 5h30 da manhã para entrar na academia às 6. A academia abriu, eu era a primeira a estar lá. Porque eu sentia que estava melhor do que malhar em outro horário, que seria no meio da noite. Então, tem muito isso, né, de autoconhecimento, de como se percebe, falar com um profissional da área. Porque se a gente ficar achando que é massa de bolo, é igual para todo mundo, não é. Tem coisas que todo mundo dá para fazer a regra, mas sempre vai ter as exceções. E isso só o autoconhecimento vai nos dizer. Perfeito. Como é que eu vou chegar para você, um profissional da saúde, para te falar as queixas se eu não sei quais são exatamente, né? Isso aí. Eu acho que esse caminho do autoconhecimento que todos nós caminhamos, né, indiscutivelmente, uns mais rápidos, outros mais devagar, e tá tudo bem. Sim. Eu só acho que a gente não pode perder a chance de caminhar nesse caminho, né, assim. O autoconhecimento, ele é transformador. Sim. E ele te potencializa, né, ele te aumenta a autonomia, o pertencimento, a autoeficácia, e tudo isso é maravilhoso, né? Porque você consegue manejar as questões de habilidades em saúde que você precisa desenvolver sem dar assim, o papel pro outro, né? O que a gente está vendo muito é eu, Gleison, entregar o meu cuidado em saúde pro outro. Eu acredito que a gente só pode fazer isso quando a gente está num nível de fragilidade muito grande, em que a gente não consegue ter o desenvolvimento dessas habilidades. Agora, se eu tenho saúde física e saúde mental para construir habilidades e ser o autor das coisas que eu reconheço que me fazem bem e que me fazem mal, das coisas que eu vou adquirindo em termos de informação e conhecimento, para que eu utilize na minha vida, na minha transformação, naquilo que eu desejo, na minha meta, naquilo que eu quero alcançar, por exemplo, é muito mais, configura muito mais a autonomia e a prática do cuidado ideal do que eu chego para o médico e falo, doutor, eu tenho insônia e eu quero um remédio, e o que o senhor acha que eu tenho que fazer? Essa prática, ela não tem mais lugar, né? Eu acho que o lugar da prática hoje é você construir isso em parceria com aquele que você atende, que você conversa, que você orienta, que você constrói junto a meta que ele deseja, né? Seja uma meta de aprendizado, né, em que ele quer aprender a fazer aquilo, seja uma meta de desfecho, mas entendendo que a meta de aprendizado, a meta em que ele vai construir o caminho, é muito mais forte do que uma meta de desfecho, né? Sim. Então, eu tenho que perder 30 quilos. Tá, mas eu tenho que perder 30 quilos. Mas qual é a meta de desfecho? É perder 30 quilos. Mas e a meta de aprendizado? Poxa, o aprendizado ele vai se dar. Primeiro, a minha meta é indo à academia todo dia por 1 hora. E eu vou ficar lá 1 hora e vou treinar nesse aparelho. E essa vai ser a minha primeira meta. Eu vou fazer isso por 6 meses. Essa é a minha meta, que é um aprendizado e que vai provavelmente me levar para um desfecho. Agora, quando eu coloco meta de desfecho e eu falo, eu quero dormir bem, mas eu não quero ter metas de aprendizado para ir construindo isso progressivamente, complica. Porque você quer a ajuda do outro, ou que você quer uma mágica. E tá tudo bem querer a ajuda do outro, né? Você quer só o resultado, né? Mas você só quer o resultado. Isso e que o é o perigo. resultado só é um perigo, porque aí a gente fica nessa sociedade líquida, né, de que rápida, quer tudo pra ontem, não quer tudo construir pra ontem, nada, que né? eu só quero ter prazer, nação dopamina. E fugir da dor. Porque eu não posso sentir dor. Porque dor é um negócio que não é permitido, porque ninguém sente. Eu olho pro Instagram, tá todo mundo rindo. Todo mundo rico, feliz, rindo, passeando, só eu que não tô. Né? Então,
é muito mais complexo do que dessa hora de conversa, mas eu acho que a gente está aqui para ajudar, né? E a ideia é muito do que você falou mesmo, de não dar para generalizar, cada um precisa ouvir aquilo que sinaliza para você alguma coisa. Então eu também acredito que se tem alguém ouvindo, né, e vendo a gente, é porque tinha que ouvir, tinha que ver. Uhum. E tem um porquê disso, e de certa forma, né, agregar um pouquinho nesse sentido é sempre muito prazeroso. Por isso, porque a gente tem tanto para falar sobre esse assunto, que eu voto a favor de você voltar aqui para a gente conversar mais vezes sobre esse assunto. Vamos fazer isso. Quero te agradecer demais por essa oportunidade de estar aqui para a gente falar sobre esse assunto importantíssimo. E que se a gente puder ajudar uma única pessoa que esteja do lado de lá a fazer mudanças positivas na vida dela, tá valendo, né? A gente tá feliz aqui. Então, muito obrigada, viu, Dr. Gleice, pela sua participação. Volte sempre. Obrigada a todos vocês que estão aí assistindo a gente aqui. E eu sempre peço para vocês, quem gostou desse conteúdo, acha relevante, curta, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. São medidas tão simples para quem está fazendo, né? Mas para aquele que está do lado de lá pode ser muito importante. Porque quando você toma essas pequenas atitudes dentro do YouTube, ele entende que o meu conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, às vezes, a gente faz essa medida simples, vou lá só dar uma curtida aqui, só me inscrever nesse canal, e a gente vai estar fazendo com que ele chegue a alguém que precisa desse conteúdo para buscar mais qualidade de vida para a sua vida, buscar superação, motivação. E muito obrigada por hoje. Obrigada a todos vocês também, Dr. Gleice, e a gente se vê no próximo Conversas Terapêuticas.